Se eu fosse começar nas licitações hoje, o que eu deveria olhar em primeiro lugar? Em primeiro lugar, se eu estivesse começando, eu não iria começar por um pregão, eu iria começar por uma dispensa eletrônica. Eu ia entrar no gov.br, ia vir aqui nessa página, só para vocês entenderem, gov.br, ia abrir essa página aqui, eu ia descer, ia clicar aqui nesse consultar oportunidades, contratações, ia aparecer essa página. Aqui, nesse parâmetro de pesquisa, eu ia colocar em andamento, abertas para licitação, dispensa e pesquisar. Ao clicar em pesquisar, vai aparecer todas as dispensas eletrônicas que estão abertas. E tem umas que estão aqui abertas há muito tempo. Olha só, por exemplo, essa daqui do Ministério da Fazenda, com proposta até 10 de maio de 2030. Então não é esse tipo aqui que eu quero aquelas bem rápidas. Então eu vou lá para as últimas. Então vamos dar uma olhada nessa aqui do Comando do Exército. E qual é a primeira coisa que eu devo olhar ao participar de uma licitação, ao participar de uma dispensa eletrônica? Qual é o objeto? Então aqui eu vou ter mostrar detalhes da compra, eu vou ter mais ou menos uma ideia do que é aquisição de material de patrulhamento e manobra. Opa, pode ser um binóculo, pode ser um colete, pode ser, pode ser camuflagem, pode ser um monte de coisa. Então vamos clicar aqui em acompanhar compra. Vamos descobrir que objeto é esse de fato. E aqui a gente já viu que alvo de tiro, obreia, plástico. Que tipo de plástico? Não sei, vou descobrir. Folha isopor, bastão sinalizador, óculos de proteção. Às vezes, dependendo de como tiver ali a descrição, vai ser um óculos de proteção igual aqueles de pedreiro mesmo, até pelo valor deve ser isso mesmo. Protetor auricular, pelo valor deve ser aquele bem, aquele que coloca aqui dentro, borrachinha. Algema, pelo valor deve ser aquela algema de plástico. Temos mais itens? Temos mais itens na segunda página. Corante, 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 corante. Gabriel, beleza, entendi, mas como é que eu sei exatamente que tipo de objeto eu vou pegar? Tá aqui, ó, documentos e demais informações da contratação no PNCP. E aqui eu vou atrás de um documento chamado termo de referência, porque o termo de referência é o documento em que eu acho, olha ele aqui, termo de referência é onde eu acho todas as regras, qual é o objeto, qual o tamanho do alvo de tiro, que tipo de alvo que é, quais são as condições, local de entrega, tudo isso eu vou achar no termo de referência. Então, antes de eu participar de qualquer dispensa, eu vou no termo de referência, porque aí sim, quando eu descubro o objeto e o local de entrega, eu consigo precificar, eu consigo saber até qual valor eu consigo oferecer esse item, beleza? Aí depois sim eu vou para aviso de contratação, que é onde estão as regras dessa contratação. Então, vamos lá, vamos baixar o termo de referência, só para mostrar para vocês. Hoje o vídeo bem curto, bem fácil de entender. Termos de referência, abrir e olha só. O alvo, lembra do item 1, alvo de tiro? Pois é, que tipo de alvo de tiro? Material tem que ser papel cartão, tipo retangular, tamanho 15 por 8, características adicionais, silhueta e ó, preta A5. Esse A5 aqui demonstra que tipo de alvo que é. Aí você vai atrás aí na internet para saber que tipo de alvo é esse aqui. Você acha até, ah, mas eu não trabalho com alvo, eu não fabrico esse tipo de coisa, beleza. Você vai achar lá no Mercado Livre e vai pedir para entregar diretamente no endereço. Então aqui está o valor máximo que é pago. Eu não ele está dizendo para mim que ele não vai pagar mais de R$ 1 por alvo e ele quer 2.000 quantidades. Quantidades é o quê? É em rolo? É em pacote de 100, de 100 unidades? Não, é a unidade mesmo. Então ele paga por um alvo, R$ 1 no máximo. Você vai oferecer por menos que isso para poder ganhar, ou até mesmo por esse valor, se só tiver você. E ele está dizendo que você vai ter que oferecer 2.000 unidades, tá bom? Então aqui, ó, a algema aqui, material PVC, aquilo que eu falei para vocês. Tá aqui as dimensões e tudo mais. Corante, enfim. Qual é a segunda coisa que eu falei que a gente teria que procurar aqui no termo de referência? O local de entrega. Então eu vou pular tudo isso, ao invés de ficar lendo um tempão, porque eu nem sei se eu quero participar. E eu vou tentar achar o local de entrega. E tá aqui, ó. Execução do objeto, condições de entrega. O prazo de entrega é em 30 dias. E o local é esse aqui, ó. Estrada do 53º BIS, bairro Bom Jardim, na cidade de Itaituba. Ok? Tá aqui o CEP. Enfim, tá aqui as regras. Com isso aqui eu já sei, já consigo precificar, pesquisar na internet o valor do meu frete para esse local, os itens que eu vou querer oferecer, se vale a pena ou não. E com isso aqui, aí sim, olhando para isso tudo, precifiquei, descobri que eu posso participar, que eu tenho poder aquisitivo, que eu consigo participar desse item, que há uma possibilidade de ganho.
aí sim eu vou começar a analisar o edital, que é o aviso de contratação, e o termo de referência como um todo, para eu poder entender quais são as regras do restante da contratação, beleza? Mas é isso aí, para você achar as suas oportunidades. Esse é o bizu. Olhou aquele objeto mais ou menos, mais ou menos interessante, vou entrar no termo de referência para saber se o objeto é isso mesmo que eu quero, se eu consigo trabalhar com ele no local de entrega. Gostou do vídeo? Se inscreve, compartilha e curte o vídeo. E até a próxima. Valeu, falou!